revisão, princípios do processo penal, mais juiz das garantias em questões. Vamos ver aí a nossa primeira questão, mas antes vamos revisar aqui os princípios que mais desplicam nas provas. Confere comigo, meu guerreiro, o princípio do devido processo penal, apenas revisão, você vê lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, princípio da presunção de inocência, ou estado de inocência ou da não culpabilidade, está aí no artigo 5º. Princípio da vedação das provas ilícitas, princípio do juiz natural despenco nas provas, princípio do favor rei ou indúbio pro réu, tem o princípio da igualdade processual ou paridade das armas, também está lá no artigo 5º, tem o princípio da inexigibilidade de autoincriminação, ou princípio da não autoincriminação, ou princípio do nemo tenetur si detegere, é isso mesmo, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse princípio despenca nas provas, o princípio, meu guerreiro e minha guerreira, do nemo tenetur si detegere, que significa ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Tem o princípio do duplo grau de jurisdição, tem o princípio da imparcialidade do juiz, tem o princípio da busca da verdade real ou material ou substancial, tem o princípio do contraditório e da ampla defesa. Você vamos ver no próximo vídeo falando tudo sobre inquérito policial. Ele é inquisitivo, uma das características, porque não admite o contraditório e ampla defesa no inquérito, porque nós vamos ver dentro do inquérito policial que é um procedimento administrativo, princípio do contraditório e da ampla defesa. Tem o princípio da iniciativa das partes, meu guerreiro e minha guerreira. Tem o princípio da demanda ou inércia judicial, porque você já sabe que a jurisdição é o triângulozinho. O juiz, a princípio, é inerte. Princípio da demanda ou inércia judicial. Tem o princípio da publicidade, princípio da territorialidade absoluta, aqui despencam nas provas, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver principalmente o artigo 1, 2, 3, inicialmente do Código de Processo Penal, princípio da territorialidade absoluta, despencam nas provas, princípio da aplicação imediata ou sistema do isolamento dos atos processuais, força e honra. E tem agora, meu guerreiro e minha guerreira, o princípio do nebis idem, também despencam nas provas, significa que ninguém pode ser julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo crime. Decore esse princípio ou aprenda ele. Despenco nas provas o princípio do nebis idem. E tem o princípio do indúbio pro réu, também despenco nas provas, ou favor rei ou favor libertatis. Logo, em caso de haver dúvida acerca da culpa ou não do acusado, deverá o juiz decidir em favor deste, ou seja, em favor do réu. Na dúvida, meu guerreiro e minha guerreira, indúbio pro réu, ou favor rei, ou favor libertatis. Na dúvida, prevalece aí o indúbio pro réu, força e honra. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, nossa primeira questão de 171 questões. Processo penal na veia, tudo esquematizado para facilitar a sua vida. Ano 2021. Caiu aí para PC do Pará. A Polícia Civil diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Aqui para ganhar tempo, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, com Robson Concurso é estratégico esquematizado, é revisão. Pode dar uma pausa no vídeo. Aqui para ganhar tempo, você já sabe, alternativa B diz o seguinte: o princípio processual penal da territorialidade é regra que assegura a soberania nacional, pois não convém ao Estado brasileiro aplicar normas procedimentais estrangeiras para apurar e punir um delito ocorrido dentro do território brasileiro. Alternativa B é a correta, força e honra. Vamos ver agora mais uma questão. Dentro dos princípios, caiu aí para juiz, observe, os princípios do processo penal ou constitucional, no único contexto, despencam na prova, não importa o cargo, se é juiz, delegado, agente, escrivão, oficial de justiça, meu guerreiro, minha guerreira, policial militar, despencam nas provas quando cai no seu concurso o processo penal. Olha aí, no que se refere à aplicação da lei penal e da lei processual penal, assinala a opção correta. Para ganhar tempo, pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder. Você já sabe que a alternativa correta é a A. Em relação à aplicação da lei no espaço, vigora o princípio da absoluta territorialidade da lei processual penal. Por que, meu guerreiro e minha guerreira, aqui para ganhar tempo? Se você já, dando uma lida, já percebi que essa é a alternativa correta, vai perder tempo para quê? Aqui para ganhar tempo, mostrando a você o assunto e como cai em prova em relação à aplicação da lei no espaço,
vigora o princípio da absoluta territorialidade da lei processual penal. Vamos ver daqui a pouco o artigo. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, mostrando a você como cai na prova, caiu para juiz, caiu para a Polícia Civil, princípio da territorialidade absoluta. Artigo 1º do nosso Código de Processo Penal diz o seguinte: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados, você já sabe, o inciso 1. Você já sabe que a regra é o princípio da territorialidade absoluta, mas na maioria das vezes, como a regra é a exceção, o inciso 1º traz uma exceção a esse princípio que diz: os tratados, as convenções e regras de direito internacional. 2. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República e os do ministro do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. E o inciso 3, os processos da competência da Justiça Militar. Então você deve gravar a regra: prevalece o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro. Princípio da territorialidade absoluta. Agora vem esses 3 incisos trazendo a exceção, força e honra. Vamos ver agora a questão 3, diz o seguinte: a disposição constitucional, banca CESP, SEBRASP, caiu aí para PC, meu guerreiro e minha guerreira. A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio consubstancia o princípio da... E aí, meu guerreiro e minha guerreira, pode dar uma pausa e tentar responder. A disposição constitucional que assegura ao preso o direito ao silêncio consubstancia o princípio da... Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, inexigibilidade de autoincriminação. Acabamos de ver os princípios dentro do processo penal ou constitucional. Então, ou seja, inexigibilidade de autoincriminação. O preso tem o direito ao silêncio e consubstancia esse princípio. Questão 4 diz o seguinte: olha aí, banca SEBRASP 2018, delegado de polícia. Olha aí, cai, meu guerreiro e minha guerreira, não importa o cargo. O MP de determinado estado ofereceu denúncia contra um indivíduo, imputando-lhe a prática de roubo qualificado, mas a defesa do acusado negou a autoria. Ao proferir a sentença, o juízo do feito constatou a insuficiência de provas capazes de justificar a condenação do acusado. Nessa situação hipotética, para fundamentar a decisão absolutória, o juízo deveria aplicar o princípio, meu guerreiro e minha guerreira. Tente responder aqui para ganhar tempo, você já sabe o princípio do favor rei. Acabamos de ver, meu guerreiro e minha guerreira, o princípio do favor rei. Tá vendo? E às vezes você tem que se lembrar os sinônimos do princípio do favor rei. Então, ou seja, linda questão para delegado de polícia, a historinha e depois princípio do favor rei, força e honra. Vamos ver agora questão 5, delegado, de novo aí, 2017, SEBRASP, o princípio da paridade de armas ou par condício. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, qual das alternativas? Para ganhar tempo, você já sabe, alternativa E, é mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. Então, se não sabia, guarde bem, o princípio da paridade de armas ou par condício. Acabamos de revisar os princípios, meu guerreiro, vários princípios. É mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade. Aqui, ou sabe ou não sabe, se não erraria a prova, meu guerreiro e minha guerreira, a questão. Então, ou seja, se não sabe, você já sabe que o princípio da paridade de armas ou par condício é mitigado na ação penal pública pelo princípio da oficialidade, força e honra. Vamos ver agora mais uma questão. Questão 6 diz o seguinte: SEBRASP na veia, acerca dos princípios que regem o processo penal brasileiro, julgo o item subsequente. A lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente, sem que isso prejudique a validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, tampouco constitua ofensa ao princípio da irretroatividade. Certo ou errado, você já sabe, linda questão, traduzido tudo, os princípios do processo penal, certíssimo, meu guerreiro e minha guerreira. Então, ou seja, a lei processual penal deverá ser aplicada imediatamente. Acabamos de ver o princípio da territorialidade absoluta dentro do processo penal, força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora, olha aí, artigo 2º do nosso Código de Processo Penal, princípio da aplicação imediata ao sistema do isolamento dos atos processuais. Então,
a questão que nós vimos com o princípio da territorialidade absoluta, dentro do artigo 1º, que acabamos de ver que o artigo 1º trata do princípio da territorialidade absoluta, meu guerreiro e minha guerreira, e acabamos de ver que os 3 princípios, 1, 2, 3, é uma exceção ao princípio da territorialidade absoluta. Aí vem agora aqui a questão 6, traduzindo o quê? Traduzindo o princípio da aplicação imediata ou sistema do isolamento dos atos processuais. É assim que cai na sua prova. Artigo 1º do nosso Código Penal, a regra princípio da territorialidade absoluta. E o artigo 2º, o princípio da aplicação imediata ou sistema do isolamento dos atos processuais. Fosse honra, então o artigo 2º diz o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Tira o print aí, meu guerreiro e minha guerreira, e guarda esse princípio da aplicação imediata ou sistema do isolamento dos atos processuais. Não vai errar. Artigo 1º do nosso Código Penal é a regra, princípio da territorialidade absoluta, exceções dos 3 incisos. Já o artigo 2º trata do princípio da aplicação imediata ou sistema do isolamento dos atos processuais. Fosse honra, meu guerreiro e minha guerreira, vibração total com Robson Concursos, nessa manhã do dia 14/3/2022, segunda-feira, Robson Concursos de férias, mas gravando aqui para ajudar você no dia da sua prova, você gabaritar força em honra. Confere agora comigo, questão 7, diz o seguinte: caiu aí banca VUNESP, escrivão de polícia. A lei processual penal admite. Olha aí, meu guerreiro, tente responder, pode dar uma pausa para ganhar tempo. A alternativa A, a lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. É assim que cai na sua prova. Artigo 1º do Código Penal, artigo 2º e agora, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 3º. Vamos ver daqui a pouco mais uma questão caiu para juiz. Olha aí, a lei processual penal, você pode dar uma pausa, você já sabe, só mostrando a você que não importa o cargo, admite o suplemento dos princípios gerais de direito. Às vezes, nas questões, ele diz que não admite. Às vezes admite uma coisa, admite outra. Então, ou seja, não importa o cargo, despico na sua prova, confere agora comigo daqui a pouco. Mais uma questão, direito SEBRASP, de acordo com o princípio da legalidade ou da reserva legal, a lei processual penal não admite aplicação da analogia e da interpretação extensiva. Você já sabe, meu guerreiro, minha guerreira, questão totalmente errada. Tá vendo? Eu trouxe 3 questões mostrando a você como cai aí na prova, meu guerreiro, minha guerreira, o artigo do nosso Código de Processo Penal, o artigo 3º, vamos ver daqui a pouco. E essa questão diz: de acordo com o princípio da legalidade ou da reserva legal, a lei processual penal não admite aplicação da analogia e interpretação extensiva. Brincadeira, confere agora comigo, meu guerreiro e meu guerreiro, não deixou a questão errada. Então você já pode perceber aí, artigo 3º na veia, despenco nas provas. 3 questões, mostrei a você que é o para juiz. A lei processual penal admitirá o que, Robson Concursos? Interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Tá vendo, meu guerreiro e minha guerreira, como cai em prova? Artigo 1º do nosso Código Penal, tratando o princípio da territorialidade absoluta e a regra, o inciso 1, 2, 3, exceções. O artigo 2º, tratando, meu guerreiro e minha guerreira, o princípio da imediatividade, a lei processual penal aplica-se imediatamente. E esse artigo 3º, tratando o quê? Olha aí, confere comigo, a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. É assim que cai na sua prova, artigo 1, 2, 3, despenco nas provas, Robson Concursos de férias, vibrando aqui nessa manhã de segunda-feira, 14/3/2022, são 11 horas e 11 minutos, para dizer a você, se você não desistir do seu sonho, você vai vencer, força e honra. E vamos continuar aqui com a nossa grande revisão, meu nobre guerreiro, questão 10, juiz das garantias, agora na veia, acabamos os princípios e vamos entrar aqui, revisão rapidão do juiz das garantias. Eu sei que está suspenso, mas em breve vai voltar, e quando voltar já está caindo em prova e vai cair na sua prova e você não vai errar. Questão 10 caiu aí em 2021, delegado de polícia diz o seguinte: sobre as disposições preliminares previstas no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder, você já sabe. A alternativa D diz o seguinte: se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, olha aí, uma faculdade, poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias,
após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. É assim que cai na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Juiz da garantia, esse pacote anticrime, essa é uma questão sensacional. Caiu para delegado de polícia. Está vindo, está suspenso, mas caiu para delegado de polícia. Então guarde bem. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. No próximo vídeo, porque eu disse a você que eu vou gravar, meu guerreiro e minha guerreira, por capítulos, porque às vezes na sua prova não cai princípios, mas em todas as provas, e às vezes carreiras fiscais ou administrativas não cai inquérito, mas carreiras policiais cai inquérito, mas às vezes não cai princípio, às vezes não cai ação ex delicto, às vezes não cai o habeas corpus, às vezes não cabe os crimes funcionais. Então, vou gravar por capítulos, estratégia esquematizado. No seu concurso, você revisa aquilo que está dentro do seu edital do Código de Processo Penal. E esse assunto, vamos ver daqui a pouco no próximo vídeo sobre inquérito que despencam nas provas, porque você já sabe, réu preso em regra são 10 dias, mas vem um pacote anticrimes que diz que pode ainda ser até 15 dias, fosse honra. Confere agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira, o parágrafo 1º tratando do juiz das garantias, dentro do artigo 3º-B, que tratando do juiz das garantias, no artigo 3º-B, o parágrafo 1º diz o seguinte: o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas. Guarda esse prazo, 24 horas. Nessa questão diz que é o 48, 72, não, são 24 horas. Momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Está dizendo que está vedado o emprego de videoconferência. Aí vem o parágrafo 2º, diz o seguinte: se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. É até 15 dias, meu guerreiro e minha guerreira. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Robson Cursos, mostra a questão, depois mostra como cai na sua prova. Diz tudo dentro do nosso Código de Processo Penal, atualização do juiz das garantias. Vamos ver aí nossa questão 11, caiu para promotor de justiça, delegado e promotor. Tá vendo? Tá suspenso, mas tá despencando na prova e você vai acertar com Robson Concursos no canal, meu guerreiro e minha guerreira. Você aí, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, pode ir no canal Robson Concursos, já estará completar a sua leitura estratégica esquematizada do processo penal, tratando tudo do juiz das garantias, dentro do artigo 1 até o artigo, meu guerreiro e minha guerreira, dos crimes funcionais e despenco nas provas, a leitura estratégica esquematizada, completaço para facilitar a sua vida, aqui é a nossa grande revisão, mas os vídeos já estão lá, força e honra. Nossa 11ª questão diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Penal em vigor, o juiz de garantias deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal instaurada pela Polícia Judiciária, não se aplicando, no entanto, essa imposição às apurações preliminares instauradas e conduzidas tão somente pelo Ministério Público. Certo ou errado? Pode dar uma pausa, mas você já sabe que questão totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, vamos ver por que a questão está errada. Diz aí o nosso artigo 3º-C, tratando do juiz das garantias. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais. Todas as infrações penais, meu guerreiro. Você já sabe. Isso mesmo, você já sabe que infração penal é um gênero. Dentro da infração penal tem os crimes ou delitos e as contravenções penais. Mas veja só o que diz o nosso artigo 3º-C, que diz o seguinte: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, competência do tribunal do júri, competência originária dos tribunais e violência doméstica e familiar, e cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa. Então você já sabe, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais.
Você já sabe que infração penal é gênero, dentro dela tem crimes ou delitos, porque são sinônimos, crime ou delito é sinônimo de crimes, e as contravenções penais. Só que vem a regra desse artigo 3º-C, que diz o seguinte: a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, beleza. Agora vem a exceção, exceto as de menor potencial ofensivo. Competência do tribunal do júri, competência originária dos tribunais e violência doméstica e familiar, e cessa com o oferecimento da denúncia ou queixa.